O bilhete que minha mãe deixou antes de partir. Eu não sabia que existia. Por anos aquele caderno ficou na prateleira, com as bordas gastas, com manchas de gordura que contavam décadas de almoço em família, com a letra dela em cada página. Inclinada para a direita, inconfundível, e eu nunca tinha aberto até aquele dia, aquele primeiro dia das mães sem ela. O mais difícil que já vivi, mais difícil do que o velório, mais difícil do que o enterro. Porque velório e enterro tem pessoas, tem movimento, tem voz, tem abraço. Dia das mães sem mãe é silêncio. É a casa quieta demais. É o telefone que não toca do jeito que deveria tocar. É uma ausência que tem peso, que tem forma, que ocupa espaço. E foi nesse silêncio que eu abri o caderno dela e encontrei o bilhete que ela deixou para mim, sabendo que esse dia ia chegar. Se você está me assistindo agora e sentiu alguma coisa aqui no peito, aperta o like para mim. E me fala uma coisa, você ainda tem sua mãe? Escreve aqui, porque a Valéria quer saber. E se inscreve no canal. Porque hoje a história é sobre ela, sobre a minha mãe. E talvez sobre a sua também. Deixa eu te contar como foi aquele dia. Desde o começo, acordei cedo, como sempre acordo, antes do sol. Com um galo cantando lá fora. Com o barulho da roça, que começa antes de todo mundo. Por um segundo. Só um segundo entre o sono e a vigília, esqueci que ela não estava mais aqui. E o primeiro pensamento foi, hoje é dia das mães, vou ligar para ela. Aí a realidade chegou. Como sempre chega, sem aviso, sem gentileza, como balde de água fria. Ela não está mais aqui, faz 8 meses. 8 meses que ela foi. E ainda assim o primeiro pensamento do Dia das Mães foi ligar para ela, porque o hábito do amor não some. Mesmo quando a pessoa some. O amor continua, procurando, esperando. Como se o coração não tivesse recebido o recado. Você já sentiu isso, esse segundo de esquecimento que dói mais do que lembrar? Me conta, porque eu sei que não sou a única. Fiquei deitada um tempo, olhando para o teto, sem conseguir me levantar. Aquele teto que era o mesmo de sempre. Aquelas paredes que eram as mesmas de sempre, mas tudo diferente. Porque ela não existia mais no mundo. E mundo sem ela é mundo diferente, menor, mais silencioso, mais frio, mesmo no calor da roça. Quando finalmente me levantei, fiz o café. No coador de pano, do jeito que ela me ensinou. Que ela fazia desde que eu era criança, aquele café que tem cheiro diferente. Que tem sabor diferente, que não é só café, ela é memória. É continuidade. Sentei na varanda, com a xícara dela, aquela que eu guardo. Que não uso para mais ninguém, só para esse momento. Todo dia, meu ritual, minha forma de começar o dia com ela, e olhei para a roça. Pro mesmo horizonte que ela olhava. Que a mãe dela olhava. Que as mulheres da minha família olharam por gerações. E senti a saudade, aquela saudade que não tem fundo. Que não tem limite, que cabe dentro do peito e ao mesmo tempo transborda. Que é física, que dói no corpo. Todo dia das mães tinha bolo de fubá, da mãe, com aquela casca dourada. Com aquela textura úmida por dentro. Com aquele cheiro que tomava a casa inteira. Que chegava até o terreiro, que fazia a gente saber que era dia especial. Antes mesmo de ver o calendário. Porque o cheiro já dizia. E pensei, vou fazer o bolo dela, hoje, por ela, por mim. Para trazer ela de volta, pelo único jeito que ainda é possível. Pelo cheiro, pelo sabor, pela memória que mora na comida. Que mora nos gestos de quem cozinha. Que mora nos ingredientes escolhidos com amor. Fui buscar o caderno de receitas. O caderno estava na prateleira da cozinha. Onde sempre esteve, desde antes de eu me lembrar, aquele caderno velho. De capa dura, que já foi azul um dia, mas que o tempo desbotou. Que as mãos dela gastaram, que o vapor da cozinha amoleceu. Que a gordura das receitas marcou, cada mancha era uma história. Cada página era uma tarde, uma refeição, uma família reunida. Peguei o caderno com cuidado,
como se fosse coisa sagrada. O cheiro veio primeiro. Aquele cheiro de papel velho. De cozinha, de tempo, de ela. Fechei os olhos por um segundo, respirei, e fui procurar a receita do bolo de fubá. Que eu sabia que estava lá, que tinha que estar lá na letra. Inclinada para a direita, inconfundível, encontrei a receita na página 32. Ela tinha sublinhado o título. Com caneta vermelha, da mãe dela, que passou para ela. Que ela passou para mim. 3 gerações naquele título sublinhado de vermelho. Comecei a separar os ingredientes: fubá, ovos, leite, óleo, açúcar, fermento, cada ingrediente que eu pegava. Era ela, porque eu vi as mãos dela fazendo o mesmo gesto, pegando o mesmo pote, medindo do mesmo jeito. Ela nunca usava medidor, era sempre no olho. 2 punhos de fubá, Valéria, quantas vezes eu ouvi isso? 2 punhos, não xícara. Não copo, punho. E o punho dela era diferente do meu, menor, mais fino. E eu nunca tinha percebido que a medida era ela. Que a receita era feita pro punho dela, não pro meu. E fiquei parada. Em como ela estava em cada detalhe. Em como eu ia sentir falta dela em cada detalhe. Por quanto tempo? Pra sempre. Comecei a fazer o bolo, seguindo a receita, com cuidado. Com atenção, querendo tanto acertar, querendo tanto que ficasse igual. Mas tinha uma coisa que eu não conseguia replicar, a voz dela. Que ficava do meu lado quando eu era pequena. Mexe devagar, Valéria, não pode apressar, sente o ponto. Eu ficava nervosa, ansiosa, querendo que ficasse certo. E ela ficava calma, sempre calma. Como se soubesse que ia ficar bom, como se tivesse certeza. Aquela certeza de quem já fez tantas vezes que o corpo sabe, que as mãos sabem. Que não precisa pensar, só fazer. Eu não tenho esse saber ainda. Preciso da receita, preciso dela. E ela não está mais aqui. E o choro veio, em meio à massa. Em meio ao cheiro de fubá, que estava começando a aparecer, chorei. Com as mãos na tigela, com o avental que era dela. Com o coração partido, mas continuei. Porque era isso que ela faria, continuaria, sempre continuaria. Coloquei o bolo no forno. Que era o forno dela, a mesma temperatura, o mesmo tempo. 45 minutos. Ela sempre dizia 45, não 40. Não 50, 45. E precisava voltar na receita para confirmar, porque não sabia de cor. Porque nunca tinha feito sozinha, sempre tinha ela. Sempre foi ela quem fez. E eu ficava do lado assistindo. Achando que aprenderia, que quando precisasse estaria guardado. Não estava, pelo menos não tudo. As partes fáceis estavam. As partes que a receita escrita explica. Mas o jeito dela de sorrir quando o bolo crescia, esse não tem receita. O jeito dela de cheirar antes de tirar do forno, esse não tem anotação. O jeito dela de servir, com aquela faca velha, com cuidado. Como se cada fatia fosse presente. Como se servir fosse ato de amor, que era, sempre foi. Para ela cozinhar sempre foi ato de amor. E eu entendi isso tarde demais. Sem razão específica, só folheando, passando pelas páginas. Pelos quibes, pelos doces, pelas sopas, cada receita com a letra dela. Com observação às vezes. Esse aqui o João não gosta de muito sal. O João era meu pai, que foi antes dela. Essa receita era da vovó Filamina, a avó que eu nunca conheci. Que existia só naquelas páginas, naquelas receitas. Fui folheando, com aquela mistura de tristeza e carinho. Que é o que memória faz, que dói e aquece ao mesmo tempo. Que parte e consola no mesmo gesto. E quando virei a página da receita do bolo, para conferir o tempo de forno, algo caiu, um papel, dobrado amarelado, que estava preso entre as páginas. Que eu nunca tinha visto, que ela colocou ali, em algum momento. Sem eu saber, abaixei, peguei, com as mãos que ainda tremiam um pouco. Com o coração que já sabia, que aquilo era importante. Antes mesmo de abrir, o coração já sabia. Abri o papel com cuidado, como se pudesse quebrar, como se fosse frágil. E era papel velho,
amarelado de tempo. Mas a letra estava lá, inclinada para a direita, inconfundível, a letra dela. E li, Valéria. Se você está lendo isso, é porque o dia que eu temia chegou. E você está aqui, na minha cozinha, com minha receita, tentando me trazer de volta do único jeito que ainda é possível. Eu sabia que você viria procurar esse sabor quando a saudade apertasse. Coma um pedaço por mim. Parei, não consegui continuar lendo. Porque as lágrimas vieram de um lugar que eu não sabia que tinha. De um lugar mais fundo do que qualquer choro que eu já chorei. Aquele choro que não tem som no começo, que é só corpo tremendo. Que é só o peito sacudindo. Que é a dor maior do que qualquer palavra. Ela sabia. Ela sabia que eu estaria aqui. Nesse dia, nessa cozinha, com esse caderno. Com essa receita, e ela me esperou, com um bilhete, com uma última palavra. Com um último abraço de papel e letra inclinada. Fiquei sentada no chão da cozinha, não sei quanto tempo, com o papel na mão. Com o cheiro do bolo chegando do forno. Com o sol entrando pela janela, com tudo dela ao redor, e ela não estava. E ao mesmo tempo estava. E eu tinha demorado para ver, porque quando a gente tem, não vê, é só quando perde que os olhos abrem. É só quando não tem mais que você percebe o tamanho do que tinha. Esse é o cruel do luto. Que ensina pelo avesso, que mostra o valor depois. Quando não dá mais para usar, quando não dá mais para agradecer. Quando não dá mais para dizer, mãe, obrigada mãe, eu vi mãe, eu entendi. E ela não está mais aqui para ouvir. O timer do forno apitou. Levantei, com as pernas bambas, com os olhos inchados. Com o papel ainda na mão, abri o forno, e o cheiro. Meu Deus, o cheiro, era ela, era completamente ela. Aquele cheiro de bolo de fubá que tomou a cozinha, que foi até a varanda. Que foi até o terreiro, que me fez fechar os olhos e por um segundo ela estava aqui, do lado, com um avental. Com aquele sorriso, com aquele orgulho de quem vê o bolo crescer certo. Tirei o bolo do forno, com cuidado. Com aquela faca velha. Com aquele gesto de servir, que ela me mostrou. E cortei uma fatia, coloquei no prato dela, aquele prato de louça florido. Que é o prato que eu guardo, que não uso para mais ninguém. E sentei na mesa, sozinha, com o prato na frente. Com o bilhete do lado, e comi, não ficou igual. Não ficou igual ao dela, faltava alguma coisa, que eu não sei nomear. Que não estava na receita, que não estava nos ingredientes. Que não estava no tempo de forno. Era ela. O ingrediente que faltou era ela, a presença dela. O jeito que ela colocava amor em tudo que fazia, que não tem medida. Que não tem xícara, que não tem punho. Que não tem receita escrita, que é o ingrediente que não se aprende, que se sente, e que quando vai embora, deixa uma lacuna no sabor. Que nenhuma receita preenche, mas era quase, era próximo. Era suficientemente dela para eu sentir. Para eu fechar os olhos e estar com ela, por aquele momento. Só por aquele momento. E foi suficiente, foi mais do que suficiente. Minha amiga, se você chegou até aqui e seu coração está apertado, aperta o like para mim. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. E me faz uma coisa. Escreve aqui uma comida que te lembra sua mãe. Só uma, qualquer uma, porque comida é memória. E memória é amor que não vai embora. E se inscreve no canal. Porque a Valéria ainda tem muito mais para te contar. Depois que comi, peguei o bilhete de novo. E li o restante. Que eu não tinha conseguido na primeira vez. Porque as lágrimas não deixaram, Valéria. Você provavelmente achou que o bolo não ficou igual. Não ficou mesmo. Nunca vai ficar. Não porque você não sabe fazer, mas porque o ingrediente que eu coloco, que vai junto com cada gesto, com cada mexida, com cada olhada pro forno, não se aprende. Se sente, e você sempre sentiu, mesmo sem saber o nome. Mas eu te conto um segredo. Você já tem esse ingrediente também. Você nasceu com ele, ele veio de mim, e da mãe da minha mãe. E vai para quem você amar, para quem você cozinhar. Para quem você servir com aquela faca velha, com aquele cuidado. Com aquele amor que a gente não nomeia,
mas que quem come sente. Sempre sente. Não chora mais não, minha filha. Ou chora, chora o quanto precisar. E coloca o ingrediente que você tem, que é muito, que é bonito, que é meu. Que agora é seu, eu te amo, sempre te amei. Do lugar onde estou, que é um lugar bom. Não se preocupa comigo e me lembra quando fizer bolo. Que é quando eu fico mais perto, não consigo descrever o que senti lendo aquilo. Não tem palavra, não tem idioma. É daquelas coisas que só quem viveu entende, que quem não viveu vai entender um dia. E vai lembrar de que alguém tentou descrever. E vai entender porque não conseguiu. Porque tem sentimento que é maior do que linguagem. Que é maior do que letra escrita. Que é maior do que tudo. Minha mãe sabia que eu viria. Que naquele dia eu abriria o caderno. Que chegaria naquela página. Que o papel cairia. Ela planejou. Com aquele amor silencioso que era o jeito dela. Que nunca foi de grande discurso. De declaração, de floreio. Era de gesto, de presença. De cuidado que aparecia onde você menos esperava. Como um bilhete dobrado, guardado entre páginas de receita, esperando o dia certo. Que ela sabia que ia chegar. Penso muito nisso. Em como ela me conhecia melhor do que eu me conheço. Em como ela sabia que minha dor ia me trazer para a cozinha dela. Que meu jeito de lidar com saudade é fazer, é cozinhar, é reproduzir. É tentar trazer de volta pelo único jeito possível. Ela sabia, depois de 50 anos de vida. Eu aprendo que ser conhecida assim é o maior presente que alguém pode te dar. Ser conhecida de verdade, no fundo, na sua dor, no seu jeito. Na sua forma de amar e de sofrer. Minha mãe me conhecia assim. E eu só entendi o tamanho disso. Quando ela não estava mais aqui para me conhecer. Essa é a injustiça do tempo. Que a gente entende tarde, sempre tarde. Mas você que está me ouvindo. E ainda tem sua mãe, liga para ela agora. Não termina esse vídeo primeiro, liga, fala que a ama. Pergunta uma receita, anota, com a letra dela, guarda. Porque um dia você vai querer esse papel, dobrado, com a letra dela, esperando por você. E você vai agradecer por ter pedido, por ter anotado. Por ter guardado. Enquanto ainda era possível. Naquele dia das mães. Depois de ler o bilhete, depois de chorar. Depois de comer aquela fatia de bolo que não ficou igual, mas foi suficiente. Fiz mais uma coisa, peguei um papel e escrevi para minha mãe. Mesmo sabendo que ela não ia ler. Ou talvez sabendo que de algum jeito ia. Escrevi tudo que nunca disse, tudo que guardei. Tudo que achei que havia tempo, e que agora precisava sair. Mesmo que só no papel. Mesmo que só para mim, dobrei. E coloquei dentro do caderno dela. Na página do bolo de fubá, minha carta dentro do caderno dela, nosso lugar de encontro. Que ninguém mais sabe que existe, que é só meu e dela. Que vai ficar lá, até alguém abrir um dia, e encontrar, e ler, e sentir. O que eu senti, que é amor, que atravessa, que fica. Que não vai embora, nunca vai embora. Hoje sempre que faço bolo de fubá, fecho os olhos na hora de medir o fubá, e uso o punho. Do meu tamanho, não do dela. Porque aprendi que receita muda. Que passa de mão em mão. E vai ficando com o punho de quem faz, com o amor de quem coloca. Com o ingrediente secreto de cada uma, e o bolo nunca vai ficar igual ao dela. Mas vai ficar meu, com o meu ingrediente, que ela disse que eu tenho. E vai para frente. Sempre vai para frente. Eu sou a Valéria, tenho 50 anos. Encontrei o bilhete que minha mãe deixou antes de partir. Escondido entre páginas de receita, me esperando. Sabendo que eu viria. Que a saudade me traria, e ela estava certa, como sempre. Mãe sempre está certa. Mas entende, e esse entendimento. Esse é o último presente que ela me deu, guardado num papel dobrado, amarelado de tempo. Com a letra inclinada para a direita, que eu vou guardar. Pelo resto da vida, como guardo tudo que é dela, que é tudo que tenho. E que é muito, é mais do que muito, é ela, em tudo. Pra sempre, minha amiga. Se você chegou até o fim e seu coração está cheio agora, aperta o like para mim. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo,
E me faz uma coisa muito especial. Escreve aqui o nome da sua mãe, só o nome. Porque nome de mãe merece ser dito, merece estar escrito ou merece ser lembrado. E se você ainda tem ela por perto, vai lá, agora, dá um abraço. Ou liga, ou manda uma mensagem, só porque você pode. Porque um dia não vai poder mais. E você vai querer ter aproveitado cada vez que pôde. E se inscreve no canal. Porque a Valéria ainda tem muita história para te contar, e muita saudade para dividir. Porque saudade dividida pesa menos. Sempre pesa menos.